Pastor Luiz Gonçalves, quem são os 144 mil? São literais? É um número literal ou é simbólico? Está na mira. Rapaz, você me ama, hein? Olha aí, pastor, você viu que agora o espanhol está em pauta, hein? Não, mas essa pergunta que parece que é tão complicada, não é tão complicada quando se está ao lado do Dr. Rodrigo, né? Com certeza. Foi só uma brincadeira, mas a verdade é que nós poderíamos citar alguns textos da Bíblia, especialmente Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Mas respondendo a sua pergunta de maneira direta, e depois nós vamos debater um pouco mais o assunto, é o seguinte: os 144 mil, conforme está na Bíblia, não é um número literal, é um número figurativo. Os 144 mil representam aqueles servos de Deus que estarão vivos quando Jesus voltar. Pessoas que passarão por todas as tribulações, lutas e perseguições e que seguirão o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Assim, fazendo um resumo para você. E eu queria citar um texto aqui do livro de Apocalipse, capítulo 14, e depois passar passar o microfone ao Dr. Rodrigo para comentar um pouco mais esse assunto. Então ele diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Aí vem assim, ó, verso 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Com isso, dando a entender que se refere a um grupo que realmente, claro, seres humanos que viviam na terra, que foram fiéis na terra e que foram então levados da terra vivos para o reino dos céus. Doutor Rodrigo. Não tem muito como complementar, o pastor Luiz Gonçalves é um especialista nisso, mas você que está em casa, deixa-me começar dizendo uma coisa. Você está acompanhando esse programa com a Bíblia aberta? Se não, por que não fez isso agora? Eu falei uma coisa no Evidências que algumas pessoas ficaram espantadas. Foi um programa que eu fiz sobre o papado. Eu falei o seguinte: não acreditem no que eu estou falando. A Novo Tempo não pediu para eu parar com o programa depois disso. Mas eu vou repetir aqui, vou te pedir licença no seu programa para dizer a mesma coisa. Você que está em casa, vou te imitar agora, viu, pastor? Olha para mim aqui, ó. Chega mais perto. Viu? Não confie no que nenhum dos nós 5 estamos falando. Isso mesmo. Verifique se o que nós falamos procede na Bíblia. Tá bom? Pegue a sua Bíblia, abra, veja se o que falamos procede. Não confie porque o padre falou, porque o pastor falou. Não é o padre que vai salvar, nem o pastor, nem o líder espiritual. É o que a Bíblia fala. Então abra a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 7. Já deu tempo de você arrumar uma Bíblia aí. Aqui do capítulo 7 de Apocalipse, versos 1 a 8, fala dos 144 mil. O Apocalipse tem uma maneira de mostrar um texto, ele mostra de uma maneira resumida, depois ele amplia o quadro. O mesmo quadro dos 144 mil se repete do verso 9 ao verso 17. Aqui João não vê apenas 144 mil, mas uma grande multidão. E alguém pergunta no verso 13, quem são estes que estão com vestiduras brancas? De onde vieram? Note, não são 144 mil, mas uma grande multidão, descrita como inumerável, de todas as línguas, povos. Isso está no verso 9, uma multidão inumerável. E quem eles são? Aqui diz no verso 14, são aqueles que vieram da grande tribulação. Então o próprio grupo de 144 mil são repetidos aqui. Agora, para fechar essa resposta para você, por que 144 mil? Nós temos em nossa cultura, falou de cultura, nós temos alguns números que são emblemáticos. Fala 13 e as pessoas pensam em quê? Sexta-feira. Azar, sorte, não é isso? Fala 10. Que pessoa, gente boa. Uma vez eu estava falando em Portugal, aliás, eu estou indo para Portugal semana que vem, e numa palestra, uma moça me deu um copo d'água. Eu agradeci e falei assim, parabéns, e nota 10 para você. Ela ficou triste. Depois eu entendi que em Portugal a nota é 20. Então quando eu falei nota 10, eu estava dando a metade. Ou seja, os números têm um significado. Assim também na cultura bíblica. 3 é número divino. 7 é o número da perfeição. 12 é povo de Deus. Tanto é que 12 apóstolos, 12 filhos de Jacó, 12 portas na Jerusalém, na Nova Jerusalém, etc. Só que eles têm algo na cultura do Oriente Médio que nós não temos aqui. Eles, quando querem enfatizar o significado de um número, eles multiplicam. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu falo que uma pessoa é azarada, eu digo 13. Mas se eu quisesse dizer que ela é azaradíssima, na mentalidade bíblica eu diria, você é 13 vezes 10 vezes 1000. Quer dizer, ela é muito azarada. Se eu digo que uma pessoa é muito gente boa, eu digo, olha, você é 10 vezes 10 vezes 1000. Lembra que eu falei que 12 significa povo de Deus?
João faz a mesma coisa que ele fala. 12 vezes 12 vezes 1000, povo de Deus inumerável. Uma vez Pedro perguntou a Jesus, até quantas vezes meu próximo pecará contra mim que eu perdoe? Até 7 vezes? Quer dizer, de maneira perfeita? Jesus falou, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Então aqui é um superlativo do hebraico. 12 vezes 12 vezes 1000, quer dizer, o povo de Deus inumerável. Esse é o significado de 144 mil no Apocalipse. Se é que é possível adicionar, por favor, um segundinho só. Creio que se pensássemos de tal forma em que 144 mil não é um número, e sim um nome que descreve uma experiência. Acho que tudo aquilo que vocês mencionaram encontramos de maneira clara, capítulo 7 e 14 do Apocalipse. Passarão por uma tribulação que muitos não terão oportunidade, mas da mesma forma a bênção extraordinária de uma experiência profunda com Deus, aqueles que estiverem vivos, única antes do retorno de Jesus Cristo, sem passar pela morte. Portanto, esse nome que caracteriza esse grupo de pessoas de maneira tão especial. Eu não sei se pode complementar mais o que vocês já disseram, né? Mas eu vou aproveitar e falar um pouquinho também. Sabe que esse é um assunto muito interessante e ele pode ser resumido numa frase que foi colocado aqui. 144 mil são todos os salvos vivos na volta de Cristo. Pessoas que já morreram ou morrerão, elas não poderão pertencer a esse grupo, porque como o pastor Rodrigo leu, eles vão vir da grande tribulação. Essa grande tribulação foi profetizada em Daniel 12. E essa grande tribulação, ela situa-se após o fechamento da porta da graça. Há uma pergunta para você que está participando do nosso programa hoje. Se a grande tribulação situa-se após o fechamento da porta da graça, o que Deus intenta com ela? Uma vez que as pessoas já estão definidas como salvas. Se as pessoas já estão salvas quando se fechou a porta da graça, para que haverá ainda uma grande tribulação? E aqui está o ponto, nós chegamos a esses 144 mil unicamente por esse motivo. E eu penso que funciona da seguinte forma. A acusação do diabo ao governo de Deus sempre foi de que a lei de Deus não pode ser guardada. Essa sempre foi a acusação. Só que nesse momento, Cristo não está mais no santuário. Se ele não está mais no santuário, não tem como interceder. O que acontece então? Esse pessoal terá que viver um período sem a intercessão de Cristo no santuário e sem pecar. Lógico que eles não mais pecarão, porque a pós-graça se fechou. Isso é para provar de que a lei de Deus pode ser guardada. E a acusação de Satanás cairá por terra. Muito bem, esse tema foi